Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, amém, irmãos? Hoje é uma manhã especial, talvez uma manhã que represente exatamente o melhor dia que alvoreceu sobre a terra, o dia mais esperado da humanidade, o dia que se consumou a palavra do Senhor, quando veio falar com Adão e Eva e disse que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Foi da manhã de domingo, né? Na manhã de domingo, na madrugada de domingo, quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele não venceu apenas a morte dele, mas também venceu a nossa morte. Amém? Amém, irmãos? Naquele dia festivo para os céus, como nunca aconteceu, ressurgiu dentre os mortos o enviado de Deus à terra para resgatar todo homem. Uma parte da humanidade estava esperando lá no Hades, porque se Deus não consumasse em Cristo o sacrifício, eles estariam perdidos também. Todos aguardavam a redenção, os que nasceram antes e permaneceram no Senhor estavam aguardando, como disse em Lucas 16, no seio de Abraão, porque eles não podiam ainda estar com Deus, porque o sacrifício por toda a humanidade não havia sido consumado. Mas quando se consumou o sacrifício, então aqueles que estavam lá no Hades, no seio de Abraão, né? Alguns chamam de paraíso, né? Como disse Jesus para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no lugar onde aguardavam aqueles que de alguma forma esperavam o sacrifício perfeito, feito uma vez por todas, para a redenção de toda a humanidade. Mas esse evento não termina na morte do Senhor. Eu vejo como a ressurreição como uma moeda, como duas faces de uma moeda. A morte de Cristo encerra o domínio do pecado sobre a humanidade, mas a ressurreição anuncia que existe um projeto para aqueles que amam o Senhor, um projeto na eternidade. Jesus ressurgiu dentre os mortos para que a nossa fé fosse fortalecida e tivéssemos a esperança da vida eterna. As crianças vão sair? Vão? Então vamos sair, as crianças podem sair. Oh, glória. Hoje tem uma historinha especial para eles, uma história bem parecida com essa que você vai ouvir aqui hoje. Mas a história não se resume apenas na morte de Jesus. Nós falamos muito sobre cruz, né? O cristianismo fala muito sobre cruz, sobre morte na cruz, sobre redenção, né? Porque para que uma pessoa fosse perdoada, né? Haveria a necessidade de derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria a remissão de pecados.
Então, animais morreram no Antigo Testamento para simbolizar a morte de um cordeiro que haveria de morrer. É interessante que quando você lê o Antigo Testamento, todo cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito, sem mancha. Por quê, irmãos? Porque Deus falou, vocês não podem oferecer um animal aleijado, um animal com defeito. Por quê? Porque era um prenúncio do próprio Filho, sem defeito, sem pecado, sem mácula, que haveria de morrer um dia por nós na cruz, oferecendo em si mesmo um sacrifício perfeito para toda a humanidade. Porém, não se resume na morte, porque ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que ele ressurgiu dos mortos. A Bíblia diz que em Romanos 8, verso 11, fala que o Espírito Santo vivificou o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou por si mesmo. Foi o Espírito Santo, né? Como nós cantamos aqui, né? Que o grande amor de Deus é irresistível. Amém, irmãos? O amor de Deus é irresistível. O Pai falou assim, né? Havia uma promessa, não deixará que o teu santo veja a corrupção. Na tradução que eu estou lendo fala decomposição. Em outras palavras, aquela palavra lá no Salmo 16, tem uma palavra que diz que o Senhor, né, o santo não haveria de enfrentar a decomposição. Por quê, irmãos? Porque Deus ressurgiu através do seu Espírito, fez o seu Filho ressuscitar. Não é Ele, mas é o próprio Espírito de Deus que está hoje também dentro de nós, declarando que uma ressurreição está prevista para aqueles que o amam. Uma nova vida já experimentamos aqui. Pelo poder do Cristo ressurreto, já experimentamos uma nova vida, mas ainda que esse corpo pereça, temos a promessa de uma grande ressurreição. E vai ser do mesmo jeito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, Ele também vai ressuscitar todos os santos espalhados pelos 4 cantos da terra. Vão ressurgir para uma vida eterna com o Senhor. Amém? Irmãos, nós nascemos em Cristo para o impossível. Você sabia disso? Nós somos gerados em Cristo Jesus para um relacionamento com Ele, mas não estamos aqui apenas para agora vivermos de uma forma natural aqui na terra. Não, nós estamos vivendo aqui nessa jornada com Cristo, mas em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, nós estamos aqui para desafiar as impossibilidades. Você já parou para pensar que se você não tivesse Jesus, você já teria partido? Você sabia que você está vivo hoje porque o poder da ressurreição é que mantém a sua vida? E nada mais do que isso? Ah, não, pastor, porque eu tenho saúde. Querido irmão, você está vivo hoje por causa do poder da ressurreição. Todo salvo em Cristo, um milagre aconteceu, o seu destino foi alterado, ele foi resgatado do império das trevas e transportado agora para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo Jesus. Fomos transportados e agora age em nós e por meio de nós um poder maravilhoso da parte de Deus, aonde todos os dias Satanás quer nos destruir, mas nós não somos destruídos, né? Eu tive a experiência aqui nesta igreja de uma pessoa chegar aqui e falar assim: eu tenho um decreto de morte e eu não vou passar dos 21 anos de idade. Não sei quem lembra,
Mas essa pessoa falou que havia um decreto, havia sido feito um decreto de morte no meio do espiritismo, do satanismo. Ela participou de um ritual satânico e a vida dela estava planejada até os 21 anos de idade. Mas o Senhor Jesus fez com que ela entrasse a essa porta. E ela sabia, ela tinha um medo terrível dentro dela. Mas o Espírito de Deus trouxe ela aqui, para que o decreto de morte dela fosse anulado. Ela teve um encontro com o Senhor, e ela está viva até hoje. Já se passaram mais de 10 anos, com certeza mais de 10 anos. Casou, tem filho, irmãos, é outra vida. Mas por quê? Porque nós somos o resultado de uma graça, de um poder manifesto através de Jesus Cristo, nos alcança. Toda pessoa que nasce de novo, ela começa a experimentar esse poder da ressurreição, e esse poder em mim e você existe para que nós venhamos a dizer não para as impossibilidades, as coisas que o mundo diz, não, agora você vai. Eu não vou, não. A morte pode prenunciar, pode rodear você, mas ela não vai alcançar, porque você tem sobre você o poder da ressurreição, e antes que chegue a sua hora, a hora do Senhor, Satanás não poderá tocá-lo. Fomos regenerados em Cristo, para levar também essas impossibilidades das pessoas que nos odeiam, esse potencial que age em mim. Ele também não quer estar só em mim, ele quer também tocar outras pessoas. Nós somos chamados para tocar pessoas e transformar o destino delas. Eu e você que somos agora a habitação desse Espírito que vivificou a Jesus Cristo lá no túmulo. Esse mesmo Espírito está dentro de você. Ele quer vivificar pessoas cujo destino delas está declarado no inferno. Mas Deus decide usar pessoas como eu e você para mudar o destino dessas pessoas. E anunciar que existe um outro reino, onde a última palavra, quem dá é o Senhor. Precisamos aprender a falar mais sobre o Cristo ressurreto. Eu me lembro muito claramente não sei quem lembra aqui, mas vai lembrar daquele sermão que Paulo pregou lá no Areópago de Atenas. Ele falou do Cristo que morreu, do Cristo que fez muitas obras, mas teve uma hora que o povo surtou. Qual foi a hora? Alguém lembra? A hora que ele falou que este Jesus ressuscitou. Por incrível que pareça, a salvação, aquele que confessa Cristo, é aquele que confessa o Cristo ressurreto. Você sabia que quando você anuncia a ressurreição de Cristo para uma pessoa, abre-se um portal para que ela possa compreender o Evangelho? Porque quando falamos da morte, falamos daquilo que todo mundo ouviu falar, todo mundo fala de morte, né? Todos morrem, todos nós sabemos que um dia enfrentaremos a morte. Todavia o nosso Cristo, ele enfrentou a morte, ele venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos. A palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre os mortos. E essa é a diferença do cristianismo. Porque todas as outras religiões, aqueles que as fundaram, têm túmulo. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Não ficou nada de lembrança.
porque ele ressurgiu dentre os mortos e foi assunto ao céu e está à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por mim e por você, porque Ele espera que você entenda que sobre você há o poder da ressurreição, sobre a sua vida interage o mesmo Espírito que ressurgiu a Cristo, e Ele quer usar você como instrumento, para fazer com que vidas renasçam em Deus, perdidos possam ter um encontro com Deus, mas para isso depende de você anunciar que você é resultado de um Cristo ressurreto. Nós somos resultado deste poder, que muda o destino das pessoas. Irmãos, uma pessoa que nasce de novo, ela começa a compreender as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque os problemas desta vida, a confusão deste mundo, a loucura deste mundo, muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas nós que temos a Cristo Jesus, nós que conhecemos ao Senhor, nós conseguimos enxergar que não existe limite para o poder de Deus em uma pessoa. Não importa qual é o problema, qual seja a dificuldade, qual seja a área da sua vida que esteja sendo atacada, perturbada, adoecida, todos aqueles que conhecem a Cristo sabem que há uma possibilidade diferente do destino normal das pessoas para aqueles que têm um encontro com Deus. Quando você passa por uma enfermidade, o que você faz? Você faz diferente de todo mundo. As pessoas já vão direto para o hospital, para a farmácia comprar um remédio. Nós fazemos o quê? Nós declaramos uma palavra: eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Nós declaramos, nós anunciamos que nós fomos plantados nesta terra pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, pela palavra que age e flui através de nós. Nós sabemos que a partir deste momento, agora nós somos a boca de Deus, e nós podemos anunciar vida quando a morte está rondando, podemos anunciar saúde quando a doença nos atinge, podemos mudar o destino, porque sobre nós está a vida de Deus, e onde há a vida de Deus, a morte, a doença, a enfermidade, os problemas não resistem. Tudo depende de você crer, de você anunciar. Seus lábios são lábios proféticos. Se você falar, não sei, agora, querido irmão, declare vida, declare saúde, declare paz, declare que Satanás com seus ardis não entrarão em sua casa, não prevalecerão em sua casa, porque assim como ele entrou, ele vai sair e vai deixar o meu ambiente, a minha casa, a minha vida, os que estão à minha volta, consciente de que todo aquele que crê em Cristo, que crê na ressurreição de Cristo, está sobre ele uma unção, onde Satanás não tem o direito de agir e de tocar. Amém? Nós precisamos fazer mais uso daquilo que somos, né? O Milton fez uma pergunta, desafio aqui hoje, quase a mesma que a minha aqui, né? Quantos têm usado o poder da ressurreição que está sobre a sua vida? Às vezes somos cristãos abafados. Sabe o que é abafado? Satanás coloca uma capinha em cima de você e fala assim: agora você foi, agora você está perdido, agora, né? Agora não tem mais esperança, agora você foi. Não, meu irmão, quem diz a última palavra é o Senhor, e nossos lábios precisam declarar aquilo que Deus declararia a seu respeito. O que Deus está declarando para você? O que Deus está anunciando a seu respeito no céu? O que Ele planeja fazer com você? Acho que Ele vai me levar o mais rápido possível. Irmãos, se eu for, né, eu vou feliz, porque já fiz uma boa caminhada, uma boa corrida. Esses dias eu tive um sonho, irmãos,
Irmãos, eu pensei, vixe, parece que Deus vai me levar. No sonho, tudo diz respeito a mim, minha experiência com Deus lá em 87, em 88, e de repente eu estava chorando junto com a minha irmã. Falei, será que Deus está querendo me levar? E veio um sentimento assim, bem, se levar, estou feito. Estou pronto, Deus. Estou pronto, estou desejoso de encontrar o Senhor. Mas se o Senhor quiser me usar ainda para estragar o projeto do diabo na vida de alguns, estou à disposição também. Porque eu quero continuar declarando que há um Cristo ressurreto esperando aqueles que o amam na eternidade. Ele não está morto. Ele vive e está à direita do Pai, olhando por mim e por você. Não na ignorância, como hoje aqui, né? As pessoas exaltando uma Maria que não pode fazer nada por eles. Triste, mas uma grande verdade. Maria não pode ouvir. Ela é um ser humano como qualquer um outro. Padeceu e o túmulo dela está lá na Turquia, para quem quiser conhecer, né? Teve um irmão da igreja que foi lá visitar o túmulo de Maria, onde Maria foi enterrada. E lá está o corpo dela. Até venerado por muitos lá, fizeram até um altarzinho lá. Depois inventaram uma história que ela não morreu. Mas nós sabemos que o único que ressurgiu dentre os mortos é Jesus Cristo. E Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, coloca lá para mim o texto, Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, quando a gente batiza, o que acontece? Nós somos colocados dentro da água, né, Pedro? A gente joga lá, né? Mas a gente não deixa lá, né? Não, a gente tira de lá. Por quê? Porque assim como o batismo você desce e vai para dentro da água, e depois você levanta fora. Isso dá a ideia de que fomos sepultados com Ele em sua morte. E quando nós levantamos, estamos levantando no poder da ressurreição. O batismo é em si uma expressão do Cristo que morre e relevanta, assim como também nós morremos para este mundo e ressurgimos deste mundo para uma nova vida, que andemos em nós agora em novidade de vida. Como disse também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um plano novo, um projeto novo, aonde não somos mais escravos de Satanás, mas agora somos servos de Deus, filhos de Deus, inseridos no seu reino, para o louvor da sua glória, e o único sentido da sua vida, preste bem atenção, a única razão da sua existência é para o louvor da sua glória. Não há outra razão. Se você está aí investindo, você pode até sonhar com algumas coisas terrenas. Eu quero casar, mas sem problema, pode casar, ok? Mas não sonhe muito alto. Não sonhe sonhos aonde o Senhor não está lá, aonde Ele não pode usar você, aonde Ele não vai usar os seus lábios para anunciar o Evangelho. Porque todo aquele que recebeu a Cristo, ele confessa um Cristo ressurreto. Está em Romanos. Gente, esse texto é maravilhoso.
Não está no script. Vamos lá. Romanos 10, 8, 9, 10. Romanos capítulo 9, verso 8. 10, 8, desculpa, 10, 8. Esse mesmo. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E isto é a palavra da fé que... Onde está essa palavra? Na nossa pregação. Diga, eu fui chamado para pregar. Pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, fala que Jesus ressuscitou e que a sua vida foi transformada. Já valeu. Não precisa ter escola. Decora uma frasinha lá e fala, e propaga. E se você não tem coragem, digo para você, o Espírito Santo que habita em você vai te dar coragem. Mas você tem que pedir. Quantos aqui já pediram coragem? Quantos aqui já tiveram coragem? Diminuiu as mãos? Você tem que pedir, depois tem que exercer pela fé a coragem, né? Anunciar. E se você ainda não teve a oportunidade, comece a pedir, Deus, eu quero ser uma testemunha viva. Eu quero propagar desse Cristo que não só morreu, mas ressurgiu dentre os mortos. A palavra da fé que pregamos, verso 9, olha só, presta atenção. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Então o que eu tenho que falar? Jesus é o meu? Diga assim, meu dono. Tem uma canção, que eu canto muito ela. Uma canção bem pequenininha. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade, coroado Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei. Ele é meu amo e meu dono. O que é amo? É aquele escravo que tem um dono. E eu sou escravo deste que agora me resgatou. Pastor, eu era escravo do cão, do chifrudo, do carcará, do trubufu do inferno. E agora eu fui resgatado. Eu estava perdido. E Ele me aceitou. Por que não servi-lo? Ele é meu amo e meu dono. Com amor o servirei. Se que eu tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para que você seja salvo, você precisa crer que Ele ressurgiu. Amém, irmãos? Amém? E quem crê numa coisa, você faz o que com aquilo que você crê? Aquilo que você acredita, o que você faz? O que você faz com aquilo que você acredita? Você sente, você pensa, você acredita, e o que você faz com aquilo que você acredita? Você acaba compartilhando. É ou não é, irmãos? Olha o que o verso 10 fala, aí fechou. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diga para o seu irmão, você precisa confessar que Cristo ressurgiu dentre os mortos. É isso aí, tem que confessar, porque quando nós confessamos que Ele ressurgiu dentre os mortos, então algo começa a acontecer no mundo espiritual. Opa,
Quem que é esse cara? Esse cara é louco, pirou? Pirei. Piramos, né, Dirceu? Piramos. Eu sou o resultado de um Cristo ressurreto, que me alcançou quando estava perdido, sem Deus, sem Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. Agora que eu vou começar, amém? Isso aqui foi só uma introdução, amém, irmãos? Só introdução, né? Para você entender o que a gente está falando aqui. Ainda bem que tem um almoço logo em seguida, amém, irmãos? Então aí vai ficar bom. João 19. Nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição. E falar um pouquinho, logo após a morte dele, quando ele expirou, em diante. João 19, 31, eu estou lendo aqui na revista atualizada. Então os judeus, João 19, 31, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, aqui é interessante nós lembrarmos, né, que havia um princípio que ninguém deveria ficar pendurado no madeiro, então deveriam morrer para que pudessem ser tirados da cruz e sepultados. E diz a palavra de Deus que eles quebraram as pernas do primeiro salteador e do outro, porque eles estavam ainda vivos. Porque quem está crucificado, ele pode fazer uma força e levantar o corpo para conseguir respirar. Então estava preso os seus pés e as suas mãos, e aí começa a faltar oxigênio no corpo, e ele não consegue respirar, então ele empurra com os pés para manter-se ainda respirando. Mas quando ele chegou em Jesus, Jesus já havia expirado. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que Jesus expirou mais cedo que os outros. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para que as pessoas entendam melhor. Quando a gente faz uma besteira, como é que você fica? Quando você entristece o Senhor. Amém, irmão? Já teve essa experiência, sim ou não? Quem já teve? Quem é honesto aí? Vamos lá, levanta a mão aí. Amém? Tem muita gente honesta aqui. Quando você entristece o Senhor, o que acontece? Como é que a gente fica? Hã? Como é que você fica, irmão? Fica disposto, alegre? Hã? Como é que a gente fica? A gente fica triste, angustiado, né? Vendido, sem força. Não é, gente? Consciência culpando. Como é? Isso. Uma coisinha que você fez, como é que você se sente? Mal pra caramba, pastor. Não é? Sim ou não? Sim. Imagina o pecado do primeiro homem ao último homem que haver sobre a terra, toda a existência deles, todos os pecados, todos os pensamentos, sentimentos, desejos e paixões malignas que passassem por todos os seres humanos. Deus pega agora tudo isso e coloca em uma só pessoa que está ali levando sobre si todos os nossos pecados. Mas não foi por acaso que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós cantamos aqui outros, que o Pai o
o abandonou. Porque era muito triste a cena de alguém que está ali levando todos os pecados e maldições, impedimentos, tudo aquilo que eu e você praticamos, ele levou sobre si. Irmãos, não é brincadeira o peso do nosso pecado. Pesou sobre aquele inocente. E ele entregou-se rapidamente à morte. Por quê? Porque foi pesado demais. O meu pecado, o seu pecado pesou naquela tarde. E ele entregou-se, expirou. E a Bíblia diz que o soldado colocou uma lança e perfurou, para ter certeza, né? E a Bíblia diz que saiu água e sangue. Eu já ouvi falar que quando uma pessoa está já morta no estado do Senhor, geralmente sairia água e sangue. Mas, irmãos, aí tem uma lição para nós, porque é através do sangue de Jesus que nós somos perdoados. E é através da água viva que emana do céu que nós somos purificados. 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelo sangue nós somos perdoados, mas pela palavra de Deus nós somos limpos. Jesus disse lá em João 13, vós não precisais lavar mais nada, porque estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios capítulo 5, 26, fala que é através da palavra, pela lavagem da água da palavra, que somos purificados. Irmãos, ali estava o sinal do que eu e você precisamos, do que a cruz proporciona para mim e para você, o sangue que nos perdoa e a água que nos purifica. Então, quando você está aí angustiado, aflito, meus irmãos, clame pelo sangue de Jesus. Mas alimente-se da palavra de Deus. Quantos aqui tiveram um momento triste e aí você vai para a palavra de Deus, ter um momento com Deus na palavra, e de repente aquela tristeza vai embora, aquela angústia vai embora, porque você está ali lendo a palavra de Deus e essa palavra começa a fluir dentro de nós, passa como um alimento, como a vida de Deus se manifesta. Irmãos, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você precisamos do sangue e precisamos da água viva que flui dentro de nós através da palavra de Deus. E diz a Bíblia que eles não quebraram as pernas, porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Irmãos, e tudo se cumpriu. Tudo que foi anunciado, tudo que foi trazido, foi se cumprindo, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Irmãos, quando a pessoa oferecia um sacrifício, para quem entrasse no tabernáculo, qual a primeira coisa que estava ali na frente do tabernáculo? Alguém lembra? Alguém sabe que a hora que você entra no tabernáculo, a porta, o que você ia ver de frente? Primeira coisa, o altar de bronze, onde eram sacrificados os animais. Então, na entrada do tabernáculo, na entrada do templo, o sacerdote cortava o animal, e aí levava aquele sangue, e era aspergido no altar, e, irmão, sujava a mão, sim ou não? O que vocês acham? Suja a mão ou não? E depois, se ele quisesse entrar no lugar santo, ou ir ao santo dos santos, o que ele tinha que fazer?
tinha uma bacia na porta do tabernáculo, onde havia água, né? Interessante que essa bacia de bronze era feita, sabe por quê, irmãs? O espelho das irmãs. Sabia que as irmãs, lá da época de Moisés, sabe qual era o espelho delas? Era as peças de bronze, bem ilustradinhas, para poder ver, para dar uma olhadinha, se o cabelo estava arrumadinho, se estava bonitinho ali, né? Vocês sabiam que as mulheres, na época, quando foram fazer o tabernáculo, doaram os seus espelhos para fazer a bacia de bronze? Foi com este bronze que foi feito a bacia, que estava ali, onde o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, lavava as suas mãos com água. Amém, irmãos? Para tirar as impurezas, para poder entrar no lugar santo. Irmãos, água e sangue. Primeiro o sangue, depois a água. Nós precisamos entender que quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, quando ele morreu na cruz, ele estava liberando vida, através do seu sangue, através da água, que, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E para encerrar, coloca para mim lá, João capítulo 20, João capítulo 20, verso 11. Irmãos, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, Se você olhar o capítulo 20, ela foi, viu que o túmulo estava aberto, correu avisar Pedro e João foram correndo, olharam lá dentro e viram algumas coisas, e voltaram, e aí a Maria ficou onde? A Maria Madalena ficou ali no túmulo. Olha só o que aconteceu. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Por quê? Porque Jesus não estava lá dentro. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. O que ela viu? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um, aonde? Na cabeceira, amém, gente? E a outra onde? Meus, em que lugar na Bíblia está escrito de 2 anjos, um numa ponta e o outro na outra? Fala, mas eu não estou ouvindo. Na arca. Na arca do testemunho, tinha um anjo de um lado e um anjo do outro lado, olhando um para o outro. Quando Maria olhou no túmulo, tinha um aos pés e o outro na cabeceira, onde Jesus estava. Verso 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que levaram o meu Senhor e não sei onde puseram? Põe o verso 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Amém, irmãos? Não reconheceu que era Jesus. Por quê? Já vou explicar. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Olha só como muda agora, irmãos. João 20, 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Irmãos, o poder da ressurreição se manifesta não porque o vemos, mas porque reconhecemos quem está falando conosco. Irmãos, repararam que Jesus, em vários momentos, ele não foi dado a reconhecer. Lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos, ele estava falando, a Bíblia diz que o coração deles ardia. Não é, irmãos? Mas não o reconheceram, senão depois do partir do pão.
Foi ou não foi? Maria não reconheceu Jesus. Por quê? Só reconheceu quando ouviu Jesus citar o seu nome. Irmãos, também nós precisamos aprender que para que o poder da ressurreição se manifeste em nós, nós precisamos discernir, aprender a discernir a voz do Senhor. Porque parece que não é mais a maneira como Ele se apresentou que é importante para nós, mas quando nós discernimos a voz do Senhor, é que nós começamos a entender a revelação, a manifestação do poder de Deus. E estava ali manifesto, né? Um novo projeto, porque qual foi a primeira mulher que tocou em Jesus quando ele nasceu? Amém, irmãos? Quem foi? A Virgem Maria. Amém? Quem foi a primeira mulher que tocou em Jesus quando ressurgiu? Maria Madalena, de quem Deus havia expulsado os 7 demônios. Irmãos, um novo tempo está se estabelecendo, um novo projeto está se manifestando, um novo estágio, uma nova temporada, podemos dizer, um novo projeto começa a se estabelecer, agora totalmente diferente, porque lá atrás a lei existia, nós cantamos aqui hoje, né? A lei existia para tentar resolver o problema do pecado. Muitos cristãos, e eu passei por essa fase, né? Por essa fase da minha experiência com Deus, nós muitas vezes olhamos para o pecado e tentamos resolver o problema do pecado com o esforço próprio, com a disciplina. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, não funciona. Somente a graça de Deus, somente o poder da ressurreição pode transformar você. E não é o esforço humano, porque se fosse o esforço humano, a glória seria sua. Mas porque estamos perdidos e não há esperança para nós, não há nenhum artifício humano que possa resolver o problema do pecado, somos convidados a clamar pela graça de Deus, e só nela e através dela podemos alcançar plena liberdade. Tudo começa a ser diferente agora, porque agora o poder da ressurreição está manifesto, né? E a Maria está ali, cata Jesus, né? Amém, irmãos? Ela cata Jesus, segura. O que Jesus fala para ela? Põe o verso 17. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha. Maria estava segurando, porque ainda não subi para mas vai ter com os meus irmãos e diz: e subo para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, o que a Bíblia diz? Que Jesus desceu às partes mais profundas da terra. Está em Efésios capítulo 4, você pode ler em casa, não dá tempo de falar aqui hoje. E a Bíblia diz que ele levou consigo o cativeiro. Amém, irmãos? Irmãos, lembra desse texto? Amém, irmãos? Pensa bem, Jesus chegou lá no paraíso, lá no lugar, no seio de Abraão, e falou assim: pessoal, Davi, Moisés, Abraão, Jacó, turminha abençoada, consumou o sacrifício, tetelestai, está pago, vamos embora, né? E por que ele chama de cativos? Cativeiro, sabe por quê, irmãos? Sabe por que no evangelho é tudo diferente? Você se humilha para ser exaltado, você morre para que a vida de Cristo se manifesta. Nós somos cativos em Cristo, porque estar escondido em Cristo é estar seguro. Diga comigo: estar escondido em Cristo é estar seguro. Amém, irmão? Amém? Então levou o cativeiro, só que no caminho, o que aconteceu? O que aconteceu no caminho? Eu vi um pastor contando ele imaginou, irmão, Jesus estava subindo, levando o cativeiro, ele falou: não subi ainda, não cheguei lá diante de meu pai. Ele está subindo, de repente ele passa para encontrar Maria, que está chorando no túmulo, né?
Até um pastor fala assim, não, ele estava com a turma, vamos embora, todo mundo, vamos subir, amém, gente? Falou que ia subir, só que no caminho, pera aí, gente, Maria está chorando lá, precisa bater um papo com ela, mandar um aviso para ela. Pera aí, aguarda aí, amém, irmão? Amém? Estão comigo aí, gente? Olha lá, Moisés, Arão, todo mundo chegando. Pera aí, gente, eu tenho que ir lá falar com Maria, eu já volto. E aí eles vai falar com Maria, vai ter um papo com Maria lá, e fala, Maria, não me detenha, não me segure, né? E a Bíblia diz em Mateus 27 que aconteceu, que alguns santos ressurgiram em Jerusalém. Vocês ouviram esse texto? Quem lembra desse texto? Né? Para mim, sabe o que se representa, Dirceu? Né? O Davi, o Moisés e Jesus vai demorar um pouquinho, vamos lá dar uma olhadinha na cidade, ver como é que está, amém? Vamos lá ver como é que é o templo, no que está agora, vamos dar uma voltinha lá. A Bíblia diz que vários santos ressurgiram dentre os mortos, e foram vistos na cidade, depois não foi falado mais nada deles. Por quê? Porque Jesus não tinha subido ainda, irmãos. E depois que conversou com Maria, pessoal, entra na carruagem aí, vamos embora agora. Subiram todos. Um novo tempo se estabelece através do poder da ressurreição. Maria compreendeu quem era o Senhor através da voz, e não através da imagem. É interessante que, né, hoje as pessoas estão fazendo a imagem para tentar entender quem é o Senhor. Mas Deus está querendo dizer para mim e para você que não é através da imagem, mas é através da voz. É através da voz que os nossos olhos são abertos. Os discípulos de Emaús, a hora que Jesus começou a agradecer o pão, são nas horas que nós, pequenas horas, as horas da mesa, vamos participar da mesa, pequenos momentos e circunstâncias da vida, aonde Deus deseja guiar e orientar sua vida. Seja um cristão que anuncia o poder da ressurreição, porque esse poder está dentro de você. Quando você vê uma pessoa doente, não fala assim, vamos orar para ver se Deus cura. Não, meu irmão, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu e você fomos chamados para anunciar os decretos de Deus, e você precisa falar o que Deus iria falar, aquilo que Deus acredita que você crê que Ele quer fazer. Não estamos fora do mundo, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se por acaso passamos por circunstâncias adversas, você foi escolhido para dizer não para as impossibilidades. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus e àqueles que servem a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos experienciar o poder da ressurreição. Não queremos ficar à mercê. Não queremos apenas sermos alguém que passou nesta terra, que foi alcançado pelo Senhor. Não, Deus, nós queremos experimentar o poder da ressurreição e sermos testemunhas vivas, sermos baluartes, sermos pessoas que realmente professam e creem na ressurreição do Senhor, no poder daquele que venceu a morte, e não só venceu a morte, mas anunciou que a morte está vencida para todos quantos o recebem. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda angústia, toda aflição, todo pensamento contrário, toda influência das trevas, tudo que queira permear, impedir a caminhada daqueles que te amam, em nome de Jesus. Nenhum mal, nenhuma enfermidade, nada poderá nos separar deste grande amor, que um dia nos alcançou,
que um dia nos redimiu, que um dia nos libertou. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar aqui representado. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre nós, e pelo sangue do Cordeiro somos perdoados, e pela palavra, pela lavagem da água, pela palavra somos limpos. E pela palavra que declaramos, que anunciamos, vidas serão libertas, alcançadas, transformadas para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos os elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, Pai, para que possam servir de alimento para os teus filhos, para os teus servos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém?